amigos e amigas da TV Humana, sou Anísia Ontem e você está aqui comigo nos Limites da Eternidade, onde eu discorro sobre o Antigo Testamento numa ótica diferente e também, eu digo, mais fácil de entendimento. Eu acredito assim que os cristãos, de uma forma geral, eles desconhecem o que está contido ou o que está revelado no Antigo Testamento. E escapando, né, do rótulo religioso, né, da religião, eu encontrei uma fonte inesgotável de informações, inquietantes até, dentro do Antigo Testamento. Então, eu estou falando sobre os profetas e agora, então, começo a falar sobre o profeta Jeremias, que nasceu ele nasceu, segundo algumas fontes, no ano de 650 antes da nossa era, na cidade de Anatote, que fica assim, ficaria dentro do território da tribo de Benjamim. E ele era filho também de um sacerdote chamado Uquias. E provavelmente esse sacerdote ele fosse um sumo sacerdote, ou seja, aquele que tinha uma responsabilidade maior dentro do templo. E Anatote fica muito pertinho, fica 5 quilômetros a noroeste de Jerusalém. E principalmente, né, muito perto desse templo. Então, também é muito certo que o pai de Jeremias, ele era sacerdote do templo, que ficou conhecido, né, como o Templo de Salomão, mas que, na verdade, ele tem outro nome. É um templo que, mais para frente, eu gostaria até de explanar um pouco sobre a origem desse templo, e erroneamente é dito como Templo de Salomão, e não é. É o templo de um outro Deus. Nesse momento em que Jeremias nasce, o Império Assírio ele estava em franco declínio, estava praticamente quebrado. E nesse período, nesse espaço de tempo em que o Império Assírio estava caindo, o reino de Judá, ele teve assim um sossego, né? Teve um respiro, mas o reino do norte, que é Israel setentrional, já estava muito aniquilado, estava muito perdido. Tinha, lógico, habitantes do reino do norte, mas já havia sido saqueado, já havia sido, enfim, invadido pelos assírios. E nesse momento, Jerusalém, o reino do sul, que é o reino de Judá, respirava com um pouco mais de liberdade. Mas isso teria tempo certo para acabar. E é nesse cenário, então, que o profeta foi chamado para o seu ministério, para profetizar para aquele povo que já havia se perdido. Na verdade, essa situação, ela deu-se início lá atrás, quando Moisés os retirou, ou retirou o povo do Egito. Então, sempre foi um povo claudicante, não foi um povo que tinha a fidelidade, por exemplo, que os cananeus tinham pelo deus Baal, não tinha a fidelidade que os egípcios tinham pelo deus Amon-Ra. Enfim, eles vacilavam entre Baal, que é o mesmo Amon-Ra, e o Senhor de Israel. E quando Jeremias foi chamado, provavelmente ele estava entre 20 e 24 anos de idade. Então ele era um jovem
e já estava muito certamente também servindo no templo, e então ele é chamado para esse ministério de profecias, e ele então sai, ele vai, ele aceita e prossegue. Por ele ser talvez jovem, ele teve um apelido, ou ficou, né, com um apelido de o profeta chorão, porque ele era extremamente sensível. No mundo ali, então, o período era crítico, porque a Síria estava em declínio, sabia que outro império se levantaria. O Egito estava assustado e amedrontado, porque sabia também que com a queda da Assíria ia sobrar também para o Egito. Então reinava uma falsa paz, mas na verdade era anúncio de uma grande tempestade que estava se armando e se aproximava com uma velocidade célere. Então, nesse cenário de urgência, um emissário do Senhor de Israel, porque muitos pensam que é a mesma individualidade que fala com os profetas, e não é. Então, nós veremos que o perfil daquele, por exemplo, que comandou Moisés pelo exército, ele era extremamente exigente, irascível, ele era ameaçador, porque ele ameaçava mesmo acabar com o povo, tanto que Moisés teve que ponderar com ele várias vezes, e isso também o deixou furioso, tanto que ele não permitiu que Moisés entrasse na Canaã, na terra prometida, sendo que ele apenas olhou, ele vislumbrou a terra, mas ele não pôde entrar. Então, esse perfil era daquele que era extremamente irascível. Aí entra um outro que, se nós formos olhar, né, tem uma doçura muito grande, que é aquele que vai falar com o profeta Jonas. Ele é complacente, ele é resiliente, ele é cuidadoso, ele é amoroso, ele é extremamente benevolente. Diferente também daqueles emissários ou representantes do Senhor de Israel que falaram para outros profetas. Por exemplo, nós vamos ver na sequência, depois que terminarmos o profeta Jeremias, a diferença daquele que vai conduzir o profeta Ezequiel. Mas voltando aqui para Jeremias, quando ele foi chamado, ele ficou sabendo, através da informação que o Senhor deu para ele, que o Senhor o conhecia previamente. Então tá assim: antes que se formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi para ser profeta para as nações. Então, isso já está no primeiro capítulo, logo no início. Então já existia o quê? Uma pré-determinação? Não era uma coisa assim pré-determinada. Na verdade, já era um programa que é diferente de alguma coisa que há uma fatalidade. Então, todos eles já tinham uma ligação muito grande com esse Senhor de Israel, que na verdade a história é muito interessante e começa há muito tempo antes disso. Então, aqui nesse momento em que nós temos aí a passagem dos profetas, existia já uma guerra entre duas facções que se degladiavam pela implantação. Enquanto o Senhor de Israel, ele queria implantar uma humanidade reta, né, ou seja, que tinha parâmetros morais, éticos, com valores elevados, então existia
também na contrapartida aquele que queria desvirtuar. E aqui eu gostaria de falar que assim, algumas pessoas podem achar que essa outra facção ou esse outro comando ele trouxe assim benefícios e que de alguma forma foi construtivo para a humanidade. E aí eu quero refutar essa vamos dizer, conclusão. Porque não? Porque na verdade era justamente para sequestrar, era para minar o poderio, o poder, né? Essa outra facção queria o poder, que ela vinha através do deus Marduk, e aí ele vai, né, receber alguns outros epítetos, que a impressão que se tem é que existiam vários deuses, mas na verdade quem estava ali, né, no combate frente a frente era a facção de Marduk com a facção do Senhor de Israel, que nesse momento também tem os seus, vamos dizer assim, representantes, que na verdade eram da família, eram filhos, eram sobrinhos desse Deus de Israel, que tinham que implantar esse programa por uma ordem muito superior. E muitas pessoas vão pensar que eu estou falando algo assim, vamos dizer assim, que pode ser até uma heresia, né? Falar que o que está escrito ali não é daquele Deus pregado no judaísmo, no cristianismo, no islamismo. E não é mesmo, não é. Nós sabemos perfeitamente que o universo, ele abarca nosso desconhecido, né? O nosso desconhecimento total. E evidentemente que existem aqueles que estão numa condição muito mais elevada em conhecimento, em tecnologia, enfim, em tudo, né? E existem também aqueles que estão no mesmo padrão nosso, aqui da humanidade terrestre, e aqueles que estão aquém do nosso padrão. Então é uma questão só de amadurecimento para entender tudo isso. Jeremias, ele era um pesquisador e também historiador. Ele foi tido como historiador porque ele registrou os fatos na linha do tempo. Então ele fez uma linha de tempo e registrou. Então por isso também ele é reconhecido como historiador. E o livro de Reis, que conta toda a linhagem, tudo aquilo que aconteceu durante os reis de Israel, também é atribuído à sua autoria. Talvez não tudo, mas muitos dos, vamos dizer assim, dos acontecimentos, dos fatos, tal, ele escreveu, né? Nós sabemos que o primeiro livro de Reis teve muito a mão, né, ou a pena de Samuel, que foi o último juiz e o primeiro grande profeta. E por que nós vamos entender assim a questão das profecias que esse Senhor de Israel vai fazer nesse período aqui? Então, havia ali naquele momento uma situação política muito, muito tensa. Então, existia um rei que estava lá naquele período chamado Amon, e esse rei Amon, ele era permissivo em todos os sentidos, inclusive na questão da adoração desse Deus que se chama Baal, mas que na verdade é Marduk. Então esse rei foi assassinado, e quando ele foi assassinado, seu filho, que se chamava Josias, que contava apenas com 7 ou 8 anos, ele foi coroado rei sucessor do Reino do Sul,
Lembrando que o Reino do Norte, que era Israel setentrional, já estava muito, mas muito enfraquecido. E Josias também, quando ele vai amadurecendo, ele tem uma visão muito grande e um sonho de fazer novamente a unificação de Israel. Então ele vai tentar também entrar em Samaria, enfim, ele vai querer de alguma forma fortalecer aquele território, porque ele sabia que ia ser assediado pelos impérios, mesmo porque ele sabia que a Síria estava em decadência. E aí, né, Josias, ele era impetuoso, e o que aconteceu no período em que o pai dele foi rei? O pai dele liberou toda a adoração a todos os deuses, deusas, enfim, todo mundo lá era ecumênico. E quando ele assume, ainda menino, ele destrói todos os altares, todos os centros de adoração, ele acaba com isso. E, inclusive, ele foi destruindo até aqueles que estavam construídos no Reino do Norte. Mas as coisas mudam, né? E a tendência do povo que não tem aquele conhecimento e não sabe a sua própria origem, é voltar sempre a cometer os mesmos erros. Vamos lá. E as profecias, então, de Jeremias, elas eram incômodas e para todos aqueles que eram otimistas, os otimistas de plantão, eram assim extremamente perniciosas. Ele então não foi aceito pelas lideranças, pelas autoridades do reino de Judá. O próprio rei Amon, ele tinha lá as suas reservas em relação a Jeremias, como nós vamos ver no desenrolar dessa história, porque Jeremias vai passar por cada pedaço muito difícil, mas ele não vai voltar atrás ou então desistir de ser um profeta. Então Jeremias, ele afirmava que pela infidelidade do povo de Israel, eles seriam punidos, eles já tinham sido julgados e seriam punidos por seguirem o deus Baal. E em 612 antes da Era Comum, a Síria perde então completamente o seu domínio com a tomada de Nínive, que foi feita por Nabopolassar, que era um conquistador babilônico. Então aí começa já o fortalecimento do Império Neobabilônico. E o cenário geopolítico começa uma nova evolução com a chegada também de povos que estavam ali nesse momento também se postando e se colocando dentro da geopolítica da época. Então vão aparecer os citas, os medos, e aí vai ter, né, uma reviravolta. Daí para frente nós vamos ter uma nova visão, ou seja, o mundo de então começa a fervilhar de uma nova forma. Bom, a Síria e o Egito ainda estavam tentando lutar contra o poderio, o império que se formava, né? E então ajuntou, né? Eles fizeram uma aliança. Lá no Egito era o faraó Necau II, que estava lutando junto com os assírios para que eles não caíssem. E assim que acontece isso, que é a tomada de Nínive, Israel retornou ao conflito das disputas políticas e militares, quando o faraó Necau II, em uma tentativa, vamos dizer, suicida, ele vai se aliar à Síria contra o Nabopolassar.
Eu digo que suicida porque se fortaleceu tanto o início do Império Babilônico que ele era invencível. E Josias, o rei, nessa época já estava mais velho, mais maduro, ele tentou barrar Necal, porque o faraó do Egito, ele para sair do Egito, para chegar até a Síria, ele teria que passar em território de Israel. E Josias achou que era o melhor momento, ou a melhor coisa que poderia fazer, era impedir essa passagem, porque ele não confiava no faraó. Ele falou, agora ele vai, quando ele voltar, ele vai arrasar Israel. E quando ele tentou barrar, inclusive, uma coisa muito interessante, ele diz assim, naquele momento, então Necal fala para Josias, eu não tenho nada contra você. O meu Deus, que era Monra, ou em Canaã conhecido como Baal, o meu Deus, ele não está interessado agora, né? Ele não falou a palavra agora, mas Josias sabia. Em Israel. Então, não vejo por que você vai se interpor no meio dessa aliança, e essa aliança vai se fortalecer, e aí você vai ser o perdedor. Mas Josias não quis saber. Falou, não, aqui você não passa. E aí, então, ele vai e prepara os seus exércitos e entra em confronto ou guerra com o Egito, com o faraó. E esse faraó, lógico, ele vai encurralando todo o exército de Josias para o Monte Megido. E ali, então, é a cena, segundo a descrição de tudo que eu leio, foi uma cena pavorosa, porque o sangue escorria. Então houve uma morte e Josias foi ferido e morto, lá no monte mesmo, lá no Megido. E Necal então prossegue e vai para a Síria. Isso ocorreu no ano 609 antes da Era Comum. Então nós ali na história estava por um pouquinho só do Império Babilônico se incorporar efetivamente. E com a morte do seu filho, com a morte de Josias, o seu filho Jeoacás, ele o sucedeu. Ele não era o primogênito, mas por algum motivo, talvez fosse o mais preparado. Então Jeoacás, ele sucede o seu pai. Porém, quando Necal II voltou 3 meses depois que ele matou Josias, quando ele voltou, ele depôs o Jeoacás. E na passagem dele por Jerusalém. E ele depôs Jeoacás, coloca-o no exílio para o Egito. Ele leva Jeoacás para o exílio, onde ele vai morrer aos 24 anos. E ele nomeia o irmão, um dos filhos de Josias, desculpe. Então ele vai nomear, e é Eliaquim, que foi chamado também de Jeoaquim. E aí então, vamos dizer, o reino de Judá, ele fica vassalo do Egito, porque aquele que foi colocado agora, o Jeoaquim, ele por forças da natureza, pela política daquele momento, ele tinha que se submeter ao Egito. E aí Jeremias está vendo tudo isso, e ele está fazendo toda a sua preleção profética para que o povo saísse daquela redoma e que parassem de serem fiéis, né? As pessoas de Israel infiéis ao Deus de Israel, porque as coisas estavam cada vez mais perigosas e as coisas iam descambar, né?
e a situação política ele previa que seria trágica, e ele acertou. Porque Israel, segundo a profecia que ele gritava para todos os cantos, seria invadida. E aí, quando ele viu, não tinha mais para onde correr, quando ele começou a fazer as profecias de que Israel seria invadida e o reino de Judá totalmente invadido, ele falou, não tem mais para onde correr. Então ele pregava a submissão do povo, que todos ficassem submissos, que todos aceitassem placidamente o domínio neobabilônico. E isso causou uma rejeição extrema com o rei, com as autoridades de Israel. Então Jeremias, ele começa a ser uma persona não grata em Israel e odiado. Ele era odiado. No próximo episódio, tem uma convivência muito tumultuada com o rei, e aí eu também estarei colocando no próximo episódio toda essa vivência tumultuada desse profeta. Ele era muito solitário, porque quando ele começou a sua vida dentro da missão profética, o Senhor de Israel o aconselhou que não se casasse, que não formasse família. Mas ele falou, mas por quê? Ele queria casar, ele queria ter a sua família, mas daí o Senhor explicou para ele, você não vai ter tempo. Primeiro, que se você casar, ter seus filhos, você vai esmorecer diante das dificuldades que se apresentarão. E segundo, por que trazer mais pessoas para sofrer tudo aquilo que vai acontecer com o povo de Israel? Então era mais um motivo para que esse profeta se tornasse sentimental, se tornasse emocionalmente suscetível do choro, porque ele chorava bastante. Como eu falei, esse senhor que falava com Jeremias tinha um perfil mais dócil, mas também, uma coisa que é bem interessante notar, ele tinha uma fragilidade também emocional. Então esse senhor, ele sofria pelos desdobramentos e também porque o povo tinha virado as costas para ele. E por essa virada que deram, escalavam aí para uma derrocada terrível. Então ele vai fazer muitas perguntas. Esse senhor que falava com Jeremias, ele fazia perguntas. E uma pergunta, outra pergunta. Então, na leitura, a gente percebe que ele vai colocando, quão fracas eram as expectativas que ele tinha em relação à redenção, digamos assim, ou o retorno da consciência daquele povo. Então, ele era um Deus questionador e muito magoado. Então, tem uma passagem que ele diz assim: os ossos dos reis e autoridades de Israel serão tiradas das sepulturas, assim como os ossos dos sacerdotes, profetas e moradores de Jerusalém. Então seriam espalhados, seriam desrespeitados, porque eles tinham um apreço pelo sepultamento. E aí ele falava assim: os ossos serão espalhados por debaixo do sol, da lua e das estrelas. Não serão recolhidos nem sepultados, permanecerão na terra como esterco. Ou seja, totalmente desrespeitado. Então toda a origem seria completamente achincalhada, a origem da nobreza daquele povo. Não que eles fossem os escolhidos, o povo escolhido por Deus, como muitas religiões apregou, mas sim porque eles tinham um protótipo e a responsabilidade de serem aqueles que ajudariam, enfim,
a ter uma humanidade dentro da justiça, mas essa justiça não de vingança, e sim de conduta reta. E ele continua falando assim, e aí ele começa a fazer o questionamento. Acaso quando alguém cai não se levanta? Quando erra o caminho não torna a voltar para encontrar o caminho? Porque esse povo de Jerusalém viraram as costas com uma apostasia contínua. Então, apostasia significa infidelidade, abandono. E aí ele fala assim, porque eles não se perguntam o que eu fiz de errado, aonde eu errei, porque Israel está nessa situação. Então, é notório o sofrimento desse emissário, desse representante do Deus de Israel. Ele era, esse sofrimento, ele era profundo. Mas ele avisou que seria igualmente doloroso para o povo de Israel. E uma coisa assim, que é bem interessante, é que ele fala que ele está sofrendo, mas que o povo também sofreria. E uma coisa que ele diz, que por conta dessa infidelidade, ele diz assim, enviarei para vocês serpentes e basiliscos, contra os quais não há encantamento, e vocês serão mordidos. Então ele estava falando que serpentes, e a gente sabe que serpente normalmente ela vem com veneno. Mas e basiliscos? O que significa, né? Basilisco é uma serpente com coroa dourada, sendo que o macho ostenta uma pluma vermelha ou preta aqui em cima, o que dá uma característica de galo. E, segundo afirmam, o basilisco era capaz de matar apenas com um olhar. Então, nesse momento, está decretado aí, vamos dizer assim, uma ruína completa. Mas no próximo episódio daremos prosseguimento para ver como o profeta vai se comportar, como será a vida desse povo de Israel, o que será que vai acontecer. Então, eu agradeço a todos, espero que vocês continuem apoiando a TV Humana e visitando as nossas redes sociais e entrando também na nossa plataforma, assistindo a todos os programas, a variedade, enfim, de programas que lá estão, que são todos interessantes e atingem também o autoconhecimento. Agradeço a todos, até a próxima, até mais.